aquele que nos resgatou, aquele que nos redimiu, aquele que nos amou e nos comprou. Senhor, seja louvado, seja exaltado, seja engrandecido. É tudo sobre o Senhor Jesus. Não é nada sobre nós, não é nada sobre a tua igreja local, é tudo sobre o Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa hora mais uma vez. Que o Senhor traga o entendimento da Tua palavra a todos aqueles que aqui estão. Que o Senhor traga a revelação do alto. E que essa palavra ela encontre lugar no coração de cada pessoa que aqui está. Cada pessoa que nos acompanha através da internet. Pai, em nome de Jesus. Quebramos, anulamos, desfazemos toda a tentativa do inimigo de roubar a Tua palavra. Toda inquietação cair por terra em nome de Jesus. E Pai, sairemos daqui entendidos daquilo que o Senhor fez por nós. Lembramos o Teu sacrifício com muito temor e amor. Oramos em nome de Jesus. E a igreja diz, mais uma vez, se você puder, aplauda Jesus no seu lugar. Mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês nessa noite especial, nesse culto especial, primeiro domingo do mês de junho. Graças a Deus, amém, irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduziu e continuará a nos conduzir. Quem crê junto comigo diz amém. Hoje ceia do Senhor, noite especial, momento de nós relembrarmos o sacrifício de Jesus, momento de nós relembrarmos aquilo que Ele fez por nós, aquilo que nós recebemos pela graça, pelo amor e misericórdia dEle, né? Então, o tema que nós vamos falar nessa noite tem tudo a ver, se encaixa perfeitamente nessa ceia do Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos uma classe única para toda a igreja. Quem estava aqui de manhã recebeu a palavra no qual nós falamos a respeito de dízimos, falamos a respeito de oferta. E eu quero trazer mais uma vez uma continuação dessa palavra que nós demos hoje pela manhã. Eu quero falar sobre dízimo. Você vai entender que dízimo tem tudo a ver com ceia do Senhor. Você vai entender isso. Se você não tinha o entendimento, hoje você vai ter, né? Hoje você vai entender o que é que a palavra de Deus nos ensina. E eu peço para você abrir a Bíblia em dois textos. Primeiro é Levítico capítulo 25, versículo 25. Levítico 25, 25. E depois nós vamos ler Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Primeiro é Levítico 25, 25. E eu tenho que dar o crédito dessa mensagem, que ela foi inspirada no livro Uma Questão de Honra, do pastor Luciano Subirá. Pregou aqui já umas 2 ou 3 vezes, né? E eu tenho que dar o crédito que foi inspirado nesse livro que nós tiramos essa mensagem. E essa mensagem nós temos pregado ela já há alguns anos. Todo ano eu repito essa mensagem e Deus traz um entendimento diferente. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela é renovada pelo Espírito Santo a cada dia. Como nós saímos de uma quarentena, né? Saímos de uma pandemia, quem diz amém? Então não saiu, mas saiu, em nome de Jesus já saímos. E não vamos entrar em outra. Em nome de Jesus, eu creio e libero essa palavra. Mas no ano de 2019, 2020, não trouxe essa palavra, mas eu quero trazer hoje. Levítico 25, 25, diz assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, diga assim, seu parente, e resgatará o que seu irmão lhe vendeu. Aí você abre agora, né, em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 7, a partir do versículo 6, Malaquias 3, 6 em diante. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que temos roubados? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que tenha mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha uma maior abastança, ou seja, todo o seu sustento. Quem diz amém por essa palavra? Quando a gente lê esse texto de Malaquias, nós temos que analisar muito bem, porque o que o profeta estava falando diz respeito à propriedade, diz respeito, diga assim, propriedade, diz respeito a exatamente essa propriedade, e era algo que o povo, que os sacerdotes, toda a nação de Israel estava tomando para eles, algo que não era deles. Então era uma apropriação indevida, era algo que não pertencia, mas estava sendo retirado. Deus diz aqui de maneira muito direta: vocês estão me roubando. Olha o que Deus está falando. E nós temos que entender que dízimo ele foi criado antes da lei. Durante a lei, nós vamos conversar sobre isso, foi cumprida essa palavra, e depois da lei, ainda no tempo da graça. Entenda bem que Malaquias vai falar sobre uma discussão de uma propriedade que tinha sido tomada indevidamente. E quando nós entendemos que essa propriedade, que algo foi tomado indevidamente, conforme Malaquias nos ensina, outra forma muito direta diz respeito que a propriedade chamava-se dízimo. E o assunto é extremamente importante, essa revelação bíblica, e nós vamos entender o que tem a ver dízimo com esse pão, o que tem a ver dízimo com esse vinho, que nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus nessa noite. Propriedade de Deus. Propriedade de Deus está ligado à redenção. Diga comigo, redenção. E eu não tenho como entender o que é propriedade de Deus, nesse caso que a gente está falando diretamente dízimo, se eu não entendo o conceito básico de redenção. Se eu não entendo o que a palavra de Deus define como redenção. Redenção era algo muito natural, para o judeu, era algo muito natural para o povo de Deus. Não era necessário o profeta explicar o que é a redenção, porque era algo da cultura deles, era algo que eles viviam todos os dias. Eu não preciso explicar para você, e você não precisa explicar para mim, se você você me convida para a sua casa para tomar um café com você. Já estou me oferecendo, tá certo, irmão? Se você me convidar para tomar um café na sua casa, como bons nordestinos, é muito provável que tenha o quê? Aí, galera do cuscuz, né? Cuscuz, inhame, macaxeira, carne do sol. Bom, enfim, vamos parar com essa conversa. Você não precisa me explicar, porque nós sabemos, nós conversamos sobre isso, nós vivemos isso. É algo que natural para nós, algo natural para a gente, totalmente direto, totalmente natural. Se dois judeus conversam sobre redenção, era algo que natural para eles, mas na nossa cultura não é algo natural. Não é algo natural. E redenção, a definição bíblica de redenção é o seguinte: resgate da propriedade que estava perdida. Diga assim: resgate de uma propriedade que estava perdida. Pronto. Então, redenção é o resgate de uma propriedade, de algo que estava o quê? Perdido. Algo que estava perdido. Como eu falei para vocês, era algo muito natural para dois judeus conversarem sobre redenção, mas para a gente não é. E mais uma vez, inspirado pelo pastor Subirá, eu vou trazer aqui uma ilustração, para que você e eu, a gente possa entender o que é redenção. Vamos supor que isso daqui, né, na nossa imaginação fértil agora, isso daqui representa um irmão nosso, representa um homem. Qual é o nome que você quer dar? Ninguém vai. Qual o nome que você dá para ele? João. Então vamos supor que João aqui, ele é um excelente agricultor. Aí João, ele tem todo o know-how para plantar e para colher. Ele tem know-how, ele sabe como plantar, ele sabe como colher, ele tem terra para plantar.
ele tem funcionários para plantar, ele tem tudo aquilo que possa, aos olhos humanos, ele tem uma boa colheita. Só que João, ele não tem algo muito importante para que o empreendedor possa começar. E o que é que ele não tem? Dinheiro, ele não tem capital, ele não tem grana. Aí João, ele vai chegar para outro, vamos botar aqui para você poder enxergar, João, aí ele vai chegar para outro, qual é o nome desse agora? Qual é o nome que você quer dar para ele? Aí chega para José, João e José, massa, não sei se eu vou confundir, mas vamos lá. Aí ele chega para José, que não é agricultor, mas José tem muito dinheiro. Aí João chega para José, aí como diz os crentes, estou sentindo de Deus que se a gente plantar, ó, a gente está em junho aqui, né? Se a gente plantar milho, o negócio vai dar certo. Zé, se a gente planta milho, a gente vai tirar um dinheiro que a gente nunca tirou, porque esse é o ano que a gente vai plantar e vamos colher. Aí José olha para João e diz assim: querido, eu não estou sentindo nada disso. Você tem tudo, eu tenho dinheiro, mas eu não estou sentindo, eu não estou nem afim, não estou querendo investir nesse seu plantio. Mas aí João diz assim: não, rapaz, vamos plantar, vamos fazer um negócio, vamos empreender. Aí José diz assim: não estou nem aí. Agora você quer? Você quer o meu dinheiro emprestado para que você tenha o capital, para que você possa plantar? Aí João diz assim: eu quero, eu preciso. Bom, então, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe emprestar o capital, e você vai me pagar 30% de juros. Só 30%, Zé, corrigido esses juros, tá certo? Você quer? Eu vou assumir o risco, porque eu tenho uma grana, mas o meu dinheiro está guardado, estou investindo em outra coisa, vou tirar do investimento e vou colocar na sua mão. Você quer fazer isso? Aí João, movido por um ego inflado, diz assim: eu pago os 30% e pago o capital. Aí o Zé diz assim: então tá bem. Não tinha cartório na época, o que é que eles fazem? Vão na porta da cidade, estão os anciãos da cidade, e eles dizem assim: estamos fazendo um negócio, eu vou emprestar para ele aqui 500 mil, vamos botar reais, e ele vai me pagar os 500 depois da colheita, mais 30% de juros a cada semana. Fazem mais, o Zé estava doido para matar João. Mas João diz o quê? Está valendo, senti de Deus, vai dar certo. Pegou o dinheiro emprestado, comprou as sementes, fez o que tinha que fazer, arou a terra, plantou, deu tempo. Quando ele achava que ia dar uma chuvinha, meu irmão, veio um temporal, velho. Quando ele achava que ia fazer sol, teve algo que nunca tinha acontecido, teve uma geada. Meu irmão, o clima ficou doido, que nem hoje, tá? Deu uma chuva, meu irmão, hoje meio-dia deu uma chuva forte, depois 5 minutos depois sol. O tempo mudou completamente. Aí chegou o tempo da colheita. Aí João não tinha como colher, ele não tinha como pagar. Ele podia chegar para o Zé e dizer assim: Zé, foi mal, velho, já era, não tem como, eu não tenho como lhe pagar, não tenho como pagar. Se ele não tinha como pagar, aí a lei de Moisés, que não era apenas a lei espiritual do povo de Deus, era a lei civil do povo de Deus também. Era a lei civil para a nação de Israel. Dizia o quê? Meu velho, se você pegou emprestado, se você agora não tem como pagar, tudo que você tem, você, sua terra, gato, cachorro, passarinho, mulher, funcionários, você passa a ser escravo de quem você pegou o dinheiro emprestado. Você passa a pegar, você vai ser escravo. Então, tudo o que João havia construído ao longo da vida, sua família, suas terras, seus bens, passa automaticamente, ele passa a ser escravo de quem? Do Zé. Até aqui tudo bem, irmão? Ele passa a ser escravo de Zé. Passou a ser escravo. E lembre-se que a escravidão aqui, ela era baseada na dívida. Ele tinha uma dívida. E ele iria trabalhar até quando ele conseguisse pagar a dívida, mas a dívida era impagável, porque a terra ficou destruída, não tinha como. Ele seria escravo, João seria escravo do Zé. Até quando, pastor? Ele seria escravo. E é aí que você tem que entender uma coisa: até quando?
Se João fosse judeu, a lei de Moisés dizia assim: você vai trabalhar 6 anos, e depois de 6 anos trabalhado, independente se você pagou a dívida ou não, tudo que você tinha vai voltar para as suas mãos, no 7º ano. Glória a Deus, amém, irmão? Só que João, velho, nasceu na fronteira, ele não era israelita. Por conta de 50 metros já era, ele era um edomita, ele era de Edom, não era e agora, não se encaixava os 7 anos para ele. Mas tinha outra forma dele ser liberto dessa dívida. Qual era a forma? O ano do jubileu. Já ouviu essa palavra, né? Jubileu. O que era o jubileu? A lei dizia assim: a cada 50 anos, para haver um equilíbrio macroeconômico na terra, ele vai trabalhar, ele trabalhou, ele semeou, ele trabalhou de sol a sol. Tudo aquilo que João tinha, voltava para ele. Só que, meu irmão, o último ano do jubileu foi há 5 anos atrás. Foi há 5 anos atrás. Aí vamos supor que João tem a mesma idade que eu tenho. Se você está em dúvida, eu tenho 40. Eu sei, perto de 30 que parece, mas tudo bem. Eu tenho 40. Bom, então vê só, se eu tenho 40, e seria daqui a 50 anos, e o último foi há 5 anos atrás, há 45 anos à frente, né, eu estaria com 85, e com 85 anos eu não estou nem afim de ficar livre. Eu quero é que o Zé cuide de mim até os meus últimos dias. O que é que eu vou fazer 85 anos? A vida toda? Muito longe. Bom, os 7 anos, o jubileu, e tinha uma terceira alternativa que João tinha para ser livre da dívida que ele tinha com Zé. Sabe qual era? Redenção. Redenção, diga comigo, redenção. E o que é a redenção, pastor? Redenção é o resgate da propriedade que estava o quê? Perdida. Nessa negociação toda de João, de José, aí tem um primo dele. Qual é o nome do primo? Como? Pedro. Eita. João, José e Pedro. Aí Pedro está aqui. Pedro é milionário, tem muito dinheiro, é mais rico do que o Zé, 5 vezes mais. Antes de João pedir dinheiro a Zé, ele chegou para Pedro, e Pedro diz assim: eu sou teu parente, eu não vou entrar nessa com você, porque não vai dar milho, não é tempo da gente fazer esse plantio todo, esqueça isso. Mas aí o João, movido pela loucura dele, procurou Zé. E João e Pedro aqui está vendo o sofrimento de sol a sol de João e sua família. Ele está enxergando tudo isso. Passa 1 ano, passa 2, passa 3. Ele vê o sofrimento que o Zé está impondo a João. Aí ele diz o seguinte: rapaz, eu estou com pena do meu primo. Meu primo está trabalhando lá, a família dele todinha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou redimir o João. Aí o Pedro chega para o Zé e diz assim: Zé, quanto é que João lhe deve? Aí o Zé vai dizer assim: bom, na época ele me devia tanto, mas agora a correção, os juros semanais, tudo isso, ele deve 4x a mais do que ele pegou emprestado. Só que 4x a mais que ele pegou emprestado não é nada para Pedro. Pedro diz assim: tá bom, eu compro a dívida dele. A dívida de João eu vou comprar. Ele paga, ele dá o dinheiro, ele compra de Zé o quê? João, sua família, tudo que ele tinha, tudo que João tinha agora passa a ser de quem? Passa a ser de quem? Do Pedro aqui. Ele redimiu. João, ele deixa de ser escravo? Não, ele não deixa de ser escravo, porque a dívida dele foi comprada e passou para outro senhor. Só que nós lemos em Levítico 25, que se o teu irmão empobrecer,
que venha o seu parente, o resgatador, que venha o seu parente remidor, que venha e compre a dívida, para que ele não seja tratado como um escravo. É aí a grande diferença. Pedro compra a João a dívida, mas ele não será tratado como escravo, ele será tratado como família. Ele será tratado como família. E pastor, o senhor deu toda essa encenação, eu entendi o que é redenção. E o que é que tem a ver comigo? Tem a ver tudo comigo e com você. Tem tudo a ver comigo e com você, porque nós tínhamos uma dívida espiritual. Porque quando Adão peca lá no Éden, o homem que foi criado na luz de Deus, ele passa a viver sobre a margem do pecado. Ele passa a viver sobre a margem do pecado. E Deus era o Senhor do homem. Quando o homem peca, Satanás, o império das trevas, passa a ser o Senhor do homem. Mas Deus nunca foi pego de surpresa. Deus já havia preparado um remidor para toda a humanidade. Esse remidor chama-se Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 1 versículo 7, Paulo escreveu: porque Jesus Cristo, temos nele a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Qual era o meu problema? Qual era o seu problema? Qual era o problema do homem? Estávamos presos nos nossos delitos, nos nossos pecados espirituais. Satanás era sim o dono do homem. É por isso que 1 Coríntios 1,13 diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos sobre o peso, sobre o senhorio de Satanás, do pecado, sobre o peso de uma morte eterna. Mas o nosso parente remidor, Jesus Cristo, Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo. É por isso, meu irmão, que você tem que entender que foi por isso que Jesus veio a esse mundo. Precisava de um sangue ser derramado, e um sangue não de um humano igual a mim e a você, cheio de pecado. Jesus Cristo, parente remidor perfeito, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que nasceu sem a essência do pecado. Ele foi morto na cruz, o sangue dele foi derramado, o sangue de Jesus foi a nossa moeda de compra. Nós fomos comprados por Deus através de Cristo Jesus. A nossa dívida foi paga, meu irmão. Aplauda Jesus. A nossa dívida foi paga. A nossa dívida foi paga. 2 Coríntios capítulo 2,14 diz assim: tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Foi na cruz de Cristo que a nossa dívida foi paga. Glória a Deus. Foi na cruz de Cristo que nós fomos resgatados. Aleluia. Passamos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o versículo seguinte diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. E despojando, despojo. O que é despojo, pastor? Na lei da guerra, despojo é aquilo que o derrotado vai entregar por conta da derrota ao vencedor. E nós fomos entregues porque Jesus venceu o pecado, venceu Satanás, e nós deixamos de ser escravos de Satanás, do pecado, e passamos a ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, filho de Deus, filho de Deus, comprado pelo sangue, comprados pelo sangue. Deus não nos trata como escravos, não, irmão. O Senhor nos trata como filhos.
éramos escravos, mas hoje Ele nos trata como filhos, porque no momento que Jesus ele paga a dívida, Satanás perde a autoridade sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós tínhamos. É por isso, querido, que você tem que entender que tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. A sua casa é do Senhor, a sua família é do Senhor, a sua vida é do Senhor, o seu trabalho é do Senhor, os seus bens é do Senhor. Porque eu fui comprado, diga assim, eu fui comprado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, a propriedade somos nós. Somos nós. Passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Então nós saímos do peso do pecado de Satanás e passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Redenção é um ato de compra, onde a propriedade que estava perdida, ela foi reavida, aleluia. A redenção faz de Deus o nosso dono, a sua propriedade exclusiva, somos propriedade de Deus. E se eu fui comprado, se eu fui redimido, tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence a Deus, aleluia. E tem gente que não entende porque precisa ser um dizimista, está na igreja, entregou a vida para Jesus, não entende. Sabe por que você ainda não entendeu? Porque antes dessa noite você não entendia o que era a redenção. Você não entendia. E o que é que tem a ver o dízimo? Eu trazer o dízimo e depositar no altar do Senhor, fazer uma transferência Pix, passar lá na maquineta. O que é que tem a ver, pastor, o dízimo com a redenção? Tem a ver, meu irmão, com um reconhecimento. Dízimo é o reconhecimento do poder, da bondade, da graça de Deus sobre a minha vida. Dízimo é um memorial. A ceia é um memorial. Como assim, pastor? Meu irmão, nós temos a tendência de ser esquecidos. O que foi que Jesus disse? Fazer isso em memória de mim, comam do pão e comam do cálice. Eu vivi aqui nessa terra, vou morrer por vocês tudinho. E o meu sacrifício, ele não pode ser esquecido. É por isso que quando vocês se reunirem como igreja, que vocês comam do pão, que representa o meu corpo, que vai ser entregue. E que vocês tomem do vinho, aqui para nós o suco de uva, que representa a nova aliança, no meu sangue que é feita com Deus. Lembrem do sacrifício que eu vou fazer na cruz. Trago o dízimo aqui, lembrando que eu fui comprado, lembrando que eu reconheço aquilo que Deus fez na minha vida através de Cristo Jesus. Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu trago a minha oferta ao altar, eu estou dizendo assim: louvado seja o Senhor, que me comprou com mão forte, que me tirou do Egito com mão forte, com braço forte, me resgatou do império das trevas. E eu reconheço quem é o Senhor. Eu reconheço quem é o Senhor. Nada mais é do que um reconhecimento de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Querido, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo, aleluia. Tem muita gente que não entende o que é que quer dizer Jesus ser Senhor. Ele governa tudo na minha vida, Ele é dono de tudo. Ele é quem manda. Ele é quem manda nas minhas decisões, Ele é quem manda na minha vida do presente, é Ele quem manda no meu futuro, é Ele quem manda aquilo que eu vou fazer. Eu sou do Senhor, propriedade dEle. Reconheço que Ele é o Senhor. Mas Deus é bom, irmãos. Mas Deus
é bom. E Deus é tão bom que Ele permite que nós possamos ser mordomos. Mordomia é cuidar de tudo aquilo que pertence a Deus, mas nós estamos usufruindo. Se eu sou propriedade de Deus, tudo que eu tenho pertence a Deus, mas Ele colocou nas minhas mãos para que eu venha administrar. É aí onde entra a questão dos recursos, por exemplo. Nós vamos prestar contas de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor tinha 3 servos, entregou 5 a um, 2 a outro, e entregou 1 ao terceiro. E ele diz assim: cuidem que quando eu voltar, vocês vão prestar contas dos talentos que eu entreguei nas mãos de vocês. Iremos chegar num dia que vamos prestar contas a Deus da nossa vida e de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Vamos prestar conta dos nossos recursos, vamos prestar conta dos nossos filhos, vamos prestar conta da nossa família, vamos prestar conta dos nossos sonhos, da nossa empresa, do nosso trabalho. Nós vamos prestar conta do nosso ministério, vamos prestar contas a Deus de tudo. Pastor, tudo bem, mas e aí? E o dízimo? Ora, se eu sou mordomo e Deus permite que eu fique com parte daquilo que pertence a Ele, eu devolvo, eu entrego o dízimo, eu entrego 10%, porque reconheço quem é Deus na minha vida, e administro 90%. Mas pastor, como assim? Tudo não pertence a Deus? Tudo não pertence a Deus? Tudo não pertence ao Senhor? Mas quando eu saio do meu lugar, eu reconheço quem é Deus. Quando eu trago o meu dízimo, eu reconheço quem é Deus. Quando eu faço a minha oferta, eu reconheço quem é Deus na minha vida. Pastor, o negócio está dificílimo, eu sei que está. Mas Malaquias 3 diz assim, Deus diz assim: e eu repreenderei o devorador. Quando eu reconheço tudo isso e trago o meu dízimo ao altar do Senhor, devolvo a Ele aquilo que pertence a Ele, a Deus, o devorador será repreendido na minha vida. É algo espiritual. É como se nós passássemos um selo de proteção divina nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida, quando eu reconheço o senhorio de Deus. Porque o devorador só será repreendido pelo Senhor. Ah, pastor, mas eu entrego o meu dízimo, eu sou um dizimista, e porque eu não tenho prosperado, e porque a situação está tão difícil. Esse é o primeiro princípio. O segundo, sabe qual é? Saiba administrar aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Irmão, muita gente está sofrendo o peso do cativeiro financeiro, porque não soube administrar aquilo que Deus tem colocado nas mãos. Não sabemos administrar. E aí existe o quê? As consequências. Mas existe também, além das consequências, a bondade de Deus, onde Ele repreende o devorador, onde Ele vai nos dar, sabe o quê? Uma prosperidade do alto. Quem diz amém por isso? Pastor, dízimo, redenção. Irmão, o sangue do Cordeiro representado aqui foi o sacrifício dele. O sacrifício dele que me comprou. Foi o sacrifício dele que permite que eu possa estar me reunindo aqui como igreja. Foi através do sacrifício dele que eu sou empoderado pelas palavras de Deus, que eu posso tomar para a minha vida palavras proféticas da Bíblia. E tudo isso como? Depois que eu reconheço o senhorio de Jesus na minha vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor e reinará para todo sempre. A nossa consciência, ao cearmos daqui a pouco, vai ser: digno é o Cordeiro de Deus, que me comprou com a sua bondade, com a sua misericórdia. Digno é o Cordeiro de Deus, o vencedor. Digno é o Cordeiro de Deus de ser louvado, de ser adorado, de ser engrandecido. Aleluia.
Digno é o Cordeiro de Deus de receber a minha oferta. Digno é o Cordeiro de Deus de receber o meu dízimo, que na verdade não é meu, é reconhecimento de quem é Deus na minha vida. Quando eu e você, nós formos ofertar, dizimar ao Senhor, não ache que estamos trazendo apenas um recurso para a manutenção da casa do Senhor. Não, eu trago um reconhecimento de quem é Deus na minha vida. Toma de volta, Deus, uma parte daquilo que é teu. Eu reconheço que é teu, toma de volta. É uma honra, é uma questão de honra. O Senhor me honrou, me amou entregando Jesus, e Ele venceu a morte, e Ele venceu o inferno. E eu posso dizer hoje que eu sou livre. E eu posso dizer hoje que eu sou livre. E eu posso dizer hoje que eu em Cristo sou mais do que vencedor. Eu posso dizer que eu tenho irmãos hoje. Eu tenho irmãos, família espiritual. Eu faço parte de uma igreja que tem os seus defeitos, que tem as suas falhas, é claro. Tem eu e você aqui, sempre vai ter. Mas eu faço parte da família. Eu sou de Jesus. Eu sou propriedade de Jesus, sou propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. E Deus ama tanto a mim e a você, que Ele quer que eu e você, nós possamos viver uma vida próspera, alegre, feliz, abençoada. E próspera em todo o sentido da palavra. Prosperidade não tem a ver com aquilo que eu tenho apenas, tem a ver com aquilo que eu produzo. Eu gosto de falar isso para você. Não é o que eu tenho, é o que eu faço, é o que eu entrego. Tem tantas pessoas que têm tanto recurso, têm tanto dinheiro, mas são possuídas pelo dinheiro. Não, eu não sou possuído, eu possuo. Eu sou possuído pelo amor de Deus. Eu sou possuído pela palavra de Deus. Eu sou possuído pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela consolação. Querido, essa noite é uma noite de nós celebrarmos a nossa redenção em Cristo Jesus. E daqui a pouco, no momento certo, nós vamos mais uma vez sair do nosso lugar e vamos trazer o nosso envelope aqui ao altar, fazer o Pix, transferência, o que quer que seja. Faça prova comigo, diz o Senhor, Malaquias capítulo 3, faça prova. Senhor, vou entregar o dízimo. Deus é perfeito, irmão. Por que dízimo? Já todo mundo sabe, 10%. É 10% de quem ganha 1 milhão, de quem ganha 100 mil, quem diz amém? Amém. De quem ganha 10, de quem ganha 1000, de quem ganha 100. 10% para todo mundo, porque não tem a ver com o valor, tem a ver com reconhecimento no coração. Eu estou aqui, você está aqui nessa noite, levantamos a nossa mão e as nossas mãos, por exemplo, em sinal de rendição a Deus. Se eu apenas levantar a mão, o que é que vai ser? Apenas alguém como levantada, óbvio. Mas se eu levanto as minhas mãos e no meu coração estou dizendo assim: Senhor, recebe essa canção, Senhor, recebe essa palavra, Senhor, recebe essa adoração, Senhor, recebe a minha vida nessa noite. Recebe, Pai. Eu estou me colocando como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aí Deus vai olhar do céu para mim e para você. Sabe o que é que move o coração de Deus? Um coração contrito e quebrantado. Davi não disse isso? Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará, ó Deus. Eu sou desprendido, você é desprendido a partir de hoje. Meu irmão, é do Senhor, é da obra, é de Deus, é reconhecimento de quem é Jesus. Ele me entregou o seu melhor, eu entrego o meu melhor, eu entrego a minha vida. E recurso é apenas um reconhecimento da sua bondade. A ceia é um reconhecimento da nossa salvação. Você e eu vamos cear daqui a pouco, e não vamos cear de qualquer jeito. É só assim, não. É a ceia do Senhor, é o simbolismo do corpo, é o simbolismo do sangue. Senhor, muito obrigado pelo dom da salvação, que você tenha recebido essa palavra,
que você tenha recebido essa explicação e que os seus conceitos nessa noite, se estavam fechados para o que diz respeito a princípios da palavra, comece a mudar hoje. Comece a mudar hoje. E que você possa ver, sentir e desfrutar da bondade, da graça, do amor e da fidelidade do Pai. Você diz amém? Fique de pé para a gente adorar.